Voltei, humanos. Estou de volta. Hoje ainda é dia 26 de agosto de 2026, quarta-feira. Então, agora, capítulo 1, Humano Demasiado Humano, capítulo 1, aforismo 20. Um aforismo bem bonito, poeticamente bonito. Vamos lá, fazer a leitura do aforismo. Recuando alguns degraus. Um grau certamente elevado de educação é atingido quando o homem vai além de conceitos e temores supersticiosos e religiosos, deixando de acreditar em amáveis anjinhos e no pecado original. Por exemplo, ou não mais se referindo à salvação das almas. Neste grau de libertação, ele deve ainda, com um supremo esforço de reflexão, superar a metafísica. Então se faz necessário, porém, o movimento para trás. Em tais representações, ele tem de compreender a justificação histórica e, igualmente, psicológica. Tem de reconhecer como se originou delas o maior avanço da humanidade. E como sem este movimento para trás nos privaríamos do melhor que a humanidade produziu até hoje. No tocante à metafísica filosófica, vejo cada vez mais homens que alcançaram o alvo negativo, de que toda metafísica positiva é um erro, mas ainda poucos que se movem alguns degraus para trás, pois devemos olhar a partir do último degrau da escada, mas não querer ficar sobre ele. Os mais esclarecidos chegam somente ao ponto de se libertar da metafísica e lançar-lhe um olhar de superioridade. Ao passo que aqui também, como no hipódromo, é necessário virar no final da pista. A metáfora do hipódromo é muito bonita. Nós vamos ver isso aí. É muito bonito, tá? Vamos lá então. Vamos compartilhar nossa artezinha, né? Só um minutinho. Tá, tá, tá. E aqui. Muito bem. Vamos compartilhar aqui. Então tá aí, meus amigos. Aforismo 20. E vamos avançando, né? Vamos avançando. Então, aqui, o aforismo 20 marca uma virada decisiva na obra. Aqui, Nietzsche diferencia o mero rebelde iluminista do autêntico espírito livre. Não esqueçam que aqui, né, em Humano Demasiado Humano, tem essa criação do espírito livre, essa invenção, né, que ele mesmo diz, tá? Vamos então aqui, ó, para o nosso primeiro quadro. Muito bem. Os dois degraus da emancipação intelectual. Ó, um grau certamente elevado de educação é atingido quando o homem vai além de conceitos e temores supersticiosos e religiosos, deixando de acreditar em amáveis anjinhos e no pecado original. Neste grau de libertação, ele deve ainda, com um supremo esforço de reflexão, superar também a metafísica. Ou seja, são, são duas situações, são duas superações, né? Então, ó, Nietzsche descreve os estágios da maturação do pensamento, desse caminhar até o espírito livre, né? Então, tem aqui, ó, a superação da superstição religiosa, ou seja, abandonar os temores infantis
as fábulas do pecado original, anjos e dogmas sobre a salvação da alma, elementos cristãos, né? A outra superação, superação da metafísica filosófica, exige um esforço ainda maior, pois consiste em abandonar as versões laicas e abstratas da religião. É aquela coisa mais rebuscada, né? Que a pessoa acaba entendendo por elas serem mais rebuscadas, mais aprimoradas, estejam mais próximas da verdade, né? E trazer trazer com elas a autoridade de grandes filósofos, né? Então, questões, temas, né? Como a coisa em si, o bem absoluto, a razão pura, no caso de Kant, né? Então, é bem interessante isso aqui, né? Porque Nietzsche entende, ó, um grau certamente elevado de educação é atingido. Quando? Quando o homem vai além das superstições religiosas, né? Das questões de, como ele fala aqui, né? De amáveis anjinhos, né? Na crença da existência de anjos, como no cristianismo, do pecado original, o pecado de Adão que passou a toda a humanidade. Então, quando você vai além dessas explicações, ele entende ali, ó, um grau certamente elevado de educação é atingido. Então, você alcançou um grau mais elevado, entendeu? Você já não se sustenta somente com superstições religiosas, né? Então, aí ele fala assim, ó, neste grau de libertação, ele deve ainda, existe algo mais a fazer, né? Com um supremo esforço de reflexão, superar também a metafísica. Então, não são só as superstições, a metafísica também, né? Como a gente já vem falando em todo esse capítulo, a metafísica também para Nietzsche, ela é baseada em percepções equivocadas, sensações equivocadas, entender que reações químicas e orgânicas elas têm alguma relação com espiritualidade, com transcendentalismo, entendeu? Então, são duas superações, não só das superstições religiosas, como também da metafísica. E a da metafísica exige um esforço maior, porque ela é filosofia. E ela tem a autoridade ali dos seus autores, dos grandes filósofos, como Platão. Como assim eu tenho que superar Platão? Né? Então é um esforço maior, entendeu? Seguindo aqui, ó, segundo quadro, ele fala aqui, ó, do movimento para trás, né? O movimento para trás, compreensão histórica e psicológica. Então ele vai dizer, ó, então se faz necessário, porém, um movimento para trás. Em tais representações, ele tem de compreender, ó, a justificação histórica e, igualmente, a psicológica. Tem de reconhecer como se originou delas o maior avanço da humanidade. E como sem este movimento para trás, nos privaríamos do melhor que a humanidade produziu até hoje. É como se todo esse nosso passado, por mais que seja gerado em superstições, em sensações, percepções equivocadas, ele tem uma importância histórica e psicológica. Sem eles, né, não teríamos avançado e alcançado, né, o melhor que a humanidade produziu. Então, eles foram necessários. Então, agora que você alcançou esse degrau de superação das superstições religiosas e da metafísica, você precisa dar um passo atrás. Para você compreender toda essa evolução. Olha só, aqui está a grande exigência metodológica de Nietzsche. Ó, destruir as ilusões do passado é apenas a primeira metade da tarefa. O pensador maduro, ou seja, o espírito livre, precisa realizar um movimento para trás. Entender por que nossos antepassados
precisaram dessas crenças para sobreviver. Eu venho falando sobre isso, né? Organizar sociedade e criar grandes obras de arte, arquitetura, literatura, a moral. Então, ó, rejeitar o passado com desdém infantil significa jogar fora a herança cultural e emocional que nos transformou no que somos. Então, aqui Nietzsche ele faz uma crítica a esse rebelde, né? É o rebelde, é aquele sujeito que alcança essa superação. A gente vê demais, ó, vê demais. Em teologia, então, aquele sujeito que ele supera essas crenças que muita gente ainda acredita, ele supera. Então, ele chega naquele, usando aqui a metáfora da escada, ele chega naquele degrau de conhecimento e ele, em vez de continuar, continuar subindo, continuar subindo, e antes disso ainda, retornar um pouco para compreender essa evolução, para continuar subindo, superando, porque o próprio degrau que você está no momento tem que ser superado também, entendeu? Mas não, ele prefere ficar ali e zombando de todo o legado, esquecendo que esse legado foi o que capacitou ele a alcançar esse degrau da escada. Então, é uma crítica bem interessante de Nietzsche e bem atual também, porque quem estudou aí teologia em seminários, principalmente em seminários, vê muito disso, do rapaz que vem da igreja com aquelas crenças bem infantis, pueris, e o primeiro contato com a teologia, né, com a filosofia, com a psicologia também, com a história, ele vai subindo essa escada do conhecimento e, em vez de evoluir, ele prefere ficar naquela posição ali, zombando daqueles que permanecem lá embaixo. Essa é uma crítica bem interessante de Nietzsche. Atualíssima. Atualíssima. Muito bem. Terceiro quadro aqui. Terceiro quadro. Olha lá. O alvo negativo. Aqui, ó. O erro dos esclarecidos. E bota aspas nisso. Porque se você para, olha só, na escada aqui, na escada nietzschiana aqui do conhecimento, você chega no degrau de superou superstições, superou metafísica, está aqui. Mas se você estaciona, também você é como se você tivesse também vivendo ou transformando essa parte da evolução do conhecimento como se fosse todo conhecimento. Ele serve, ou melhor, ele representa a superação desse passado, mas ele não representa o todo, porque a coisa continua. E se você para aqui, tu só parou num estágio e o dogmatizou. Então, essa é a grande ironia, né? Então, no tocante à metafísica filosófica, vejo cada vez mais homens que alcançaram o alvo negativo, de que toda metafísica positiva é um erro. Mas ainda poucos que se movem alguns degraus para trás, pois devemos olhar a partir do último degrau da escada, mas não querer ficar sobre ele. É o que eu estou falando. Ó, devemos, sim, olhar a partir do último degrau da escada. Por quê? É o nosso estágio da evolução, mas não querer ficar sobre ele, não estacionar ali. Os mais esclarecidos chegam somente ao ponto de se libertar da metafísica e lançar-lhe um olhar de superioridade. É o que eu estava falando. Então, devemos olhar a partir do último degrau, ou seja, o nosso estágio de evolução do conhecimento é esse daqui. Então, eu vou olhar para o mundo agora a partir desse degrau, desse grau de conhecimento
que nós alcançamos. É aqui. Mas não vou deixar de fazer o movimento para trás, numa, com o objetivo de compreender todo esse caminhar até aqui onde eu estou. Entendeu? E daqui avançar para cima, aos próximos degraus. O passado é a nossa referência, é o caminho que percorremos, certo? E não é alvo para que a gente fique zombando, porque ele foi necessário para chegarmos até aqui. Aí Nietzsche, como já falei e repito, identifica muitos homens, muitas pessoas que estacionam nesse novo degrau do conhecimento pelo prazer de zombar daqueles que permanecem ainda nos degraus abaixo. Entendeu? Então, lá, Nietzsche critica o quê? Nietzsche critica a arrogância dos intelectuais, que apenas atingem o alvo negativo, a negação vazia. Esses pensadores se limitam a rir da religião e a se sentirem superiores ao homem religioso do passado. Para Nietzsche, ficar parado no último degrau da escada, com pose de superioridade, é uma limitação. Aqui, ó. A escada serve para subir, enxergar o panorama e descer para reintegrar a cultura com profundidade histórica. Ó, é bem interessante, tanto a metáfora da escada como a próxima metáfora do hipódromo, porque a escada não é só para subir, é também para descer, né? Então, Nietzsche entende que nós temos que subir no conhecimento, olhar o mundo a partir do degrau que nós estamos no conhecimento, mas também devemos descer para sempre estar compreendendo o quê? A nossa subida, né? E não como forma de, numa arrogância intelectual, zombar daqueles que estão lá embaixo. Até porque você precisa retornar nessa perspectiva de reintegração. Aí, nós podemos lembrar do Zaratustra. Quem não leu, o Zaratustra faz um movimento semelhante. Aos 30 anos, ele sobe a montanha e se afasta dos homens. Então, a montanha representa um estágio de sua evolução do conhecimento. E lá ele fica. Mas aos 40 anos, ou seja, 10 anos depois, ele retorna aos homens. Então, a montanha também é um exemplo dessa escada do conhecimento. Ela serve como também uma ilustração. Porque assim como nós subimos a montanha, nós também descemos a montanha. Né? A mesma coisa é a alegoria da caverna de Platão, né? Que Sócrates, sendo ali o filósofo, né? Então, existe a caverna, onde você tem uma visão, uma visão das aparências da realidade e não da realidade, por meio de sombras que entram pela única abertura da caverna, as coisas que passam lá, e ao bater a luz, refletem como sombras, né? Aparecem as sombras, né? Na caverna. Mas o filósofo, ele consegue sair da caverna, então ele alcança um estágio da evolução do conhecimento, né? Para além da caverna, e depois ele retorna. Vocês podem ver que na alegoria, depois ele retorna. Ele retorna à caverna para fazer essa reintegração, né? Entendeu? E então são alegorias semelhantes. Essa da escada, a da caverna, a da montanha de Zaratustra, entendeu? São alegorias semelhantes, entendeu? Eu falei um pouquinho mais alto aqui porque tá muito barulho. Eu falei um pouquinho mais alto, tá, pessoal? Então aqui, ó, o próximo quadro, o quarto quadro aqui, é justamente a alegoria do hipódromo. Também bem interessante. Ó. A curva do hipódromo, ele termina como um aforismo. Ao passo que aqui também
como no hipódromo, é necessário virar no final da pista. O hipódromo, o autódromo, né? Então, o circuito, vamos botar aqui, o circuito da vida, ele se repete. Ou seja, a corrida da vida não é uma linha reta. Ela é como um autódromo, como um hipódromo. Então, ele fica ali numa circular, vamos dizer assim, numa circular, que representa você alcançar um estágio acima na corrida, né? Você avança na corrida, mas ao mesmo tempo, para continuar avançando, você tem que retornar e avançar, retornar e avançar. Parece que Nietzsche ele cria tipo um método de como deveria ser essa evolução do conhecimento. Assim como nós avançamos, nós também devemos recuar para sempre estar compreendendo todo esse caminhar evolutivo no conhecimento, para que o passado não se perca numa insignificância, já que o passado foi necessário para a construção de toda a nossa evolução no conhecimento. Então, é esse círculo, agora virtuoso, no caso, né? Então, nós estamos aqui, nesse grau de conhecimento, mas nós temos que regredir um pouquinho, indo compreendendo como nós chegamos aqui e assim avançando. Não é retornar aquelas crenças, não é retornar a acreditar como se acreditava nos degraus abaixo, não. Mas é retornar até mesmo para reintegrar quem ainda está lá, para trazê-los. Ó, tem coisas novas, tá? Vamos atualizar? Então vem para cá. Então você volta. Por isso que o Zaratustra desce das montanhas, desce da montanha, para fazer com que, olha só, o homem não é só isso. Existe um outro grau que nós já avançamos e vocês ficaram para trás. É do além-homem. Então, o homem é mais do que isso. O homem não são essas superstições religiosas e nem essas argumentações filosóficas metafísicas. Nós já alcançamos uma, uma explicação melhor por meio da ciência. Então, a metáfora do hipódromo sintetiza a dinâmica do espírito livre, né? A corrida do conhecimento não é uma linha reta, infinita de negações vazias, como a crítica, né, à arrogância intelectual. Chegar ao final da pista, ou seja, a superação crítica da metafísica, exige o quê? Exige fazer a curva e retornar à pista da história humana, reintegrando a beleza, a sensibilidade e as forças vitais que a arte e os mitos do passado nos legaram. Então, todo conhecimento, nessa perspectiva, é válido, mas estacionar para sempre num conhecimento é um absurdo, é loucura. Então, se reconhece o caminhar como válido, necessário, mas não se pode negar o, 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 o estágio de evolução de conhecimento que nós alcançamos. Então, é daqui para frente, sem esquecer o passado como uma forma de um, um memorial de respeito pela necessidade desse momento que nós hoje entendemos superado. Ok? Ok. Agora é a cachorra que está invadindo. Então, resumindo, superar a religião e a metafísica é apenas o primeiro passo da emancipação intelectual, em rumo ao espírito livre. O verdadeiro espírito livre não se limita a zombar do passado com arrogância, mas dá um passo atrás para compreender o valor psicológico e cultural dessas ilusões históricas, resgatando
a força artística e o patrimônio que permitiram a elevação da humanidade. Tá? Sem, sem todo esse conhecimento mítico, metafísico, religioso, não teríamos chegado onde nós chegamos e não estaríamos desfrutando de todo o bem que retiramos desse avanço. É o que Nietzsche está falando. Então, sem a arrogância intelectual, mas mais humildade de reconhecer a necessidade desse conhecimento inicial da humanidade e sem esquecer que é desse degrau que nós alcançamos, até por respeito ao passado. Porque o passado não é para ser dogmatizado, como se dogmatiza, mas ele é para ser superado. Porque todo conhecimento é para ser superado, inclusive o nosso atual. É o que Nietzsche fala. Nesse degrau que nós estamos da escada, também não é para ser dogmatizado, é para continuar subindo. Ele acreditava assim, que o conhecimento segue uma evolução infinita, sem um final, é, sem um final pré-determinado. Não tem fim. E é isso aí. Fica a questão para reflexão, tá? Eu vou colocar nos comentários e ficamos por aqui no aforismo 20 e volto no 21. Obrigado pela companhia. Em pé.